Oi pessoal, tudo bem? Bom, em tempos de coronavírus a gente vai precisar adaptar um pouco o nosso estudo, a nossa forma de estudo, então hoje nós vamos fazer a transmissão dessa aula através desse canal aqui. Bom, nós estamos tratando da teoria geral do processo, a disciplina é teoria geral do processo. Nós estamos acompanhando a unidade 2, portanto o segundo mês, e vamos falar basicamente da seção 2.1 e da seção 2.2. Vamos falar de alguns princípios previstos. Eu estou me referindo ao livro, obviamente, o livro que está no ambiente virtual de aprendizagem, o livro que está no AVA. Portanto, eu tenho ali os princípios tratados de uma forma bastante interessante. Mas eu queria fazer menção especificamente ao filme que eu postei na semana passada e que novamente eu faço aqui um pedido para que vocês assistam. Esse filme chama Sessão Especial de Justiça. O filme Sessão Especial de Justiça é um filme de um diretor grego, Costa Gravas, ambientado na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação nazista à França. E nessa situação, o desenrolar de toda a história é para chegar ao final num julgamento. Acontece um julgamento. E nesse julgamento, muitos dos princípios que a gente está observando e que vamos estudar, muitos desses princípios processuais, constitucionais, eles são violados. Lógico, nós estamos falando da França no meio do século passado, mas isso tem clara aplicação agora. Se nós formos verificar, por exemplo, a questão da imparcialidade do juiz, por exemplo, a questão do contraditório, da ampla defesa, a impossibilidade de se aplicar nova pena aos casos que já estavam transitados de julgado, né? Já havia coisa julgada, enfim. Assistam o filme e depois, diante do que vocês vão ler nesse livro, vocês farão a adaptação e tentarão entender quais foram os princípios constitucionais, processuais constitucionais violados. Eu tenho certeza que isso vai ser uma forma de garantir a fixação desses princípios. Então, falando a ideia de princípio, o princípio é de onde emanam todas as normas jurídicas, é onde nascem todas as normas jurídicas. Eu posso ter um princípio positivado, eu posso fazer com que um princípio se torne uma regra jurídica, uma norma jurídica positivada, mas eu não posso ter uma norma jurídica que contrarie um princípio. Isso soa absurdo. Então, a ideia de falar sobre princípios é trazer essa noção geral de quais sejam essas regras. Então, princípios, como diz aqui, são bases que o próprio sistema jurídico fornece aos intérpretes na aplicação de qualquer norma. É a base fundamental de todo o ordenamento jurídico. Portanto, a ideia do ordenamento dos princípios, melhor dizendo, é dar aos intérpretes da lei, os aplicadores, um norte para que as normas sejam bem aplicadas. Diante disso, eu vou sugerir aqui, nesse primeiro momento, nessa aula 1, alguns princípios a serem considerados. Primeiro deles, o princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, o processo tem que estar em conformidade com o direito. Mais do que isso, o princípio do devido processo legal traz a ideia de que o juiz, o Estado juiz, aquele que é o responsável por aplicar a lei ao caso concreto, exercer a jurisdição, está limitado também. Então, o juiz também tem uma limitação em razão do princípio. Então, a inafastabilidade da jurisdição de um lado, mas eu tenho o devido processo legal de outro. Então, eu posso entender que o devido processo legal seja o princípio maior. Bom, temos aí, então, também, na sequência, o princípio da ação. Nós já falamos sobre isso.
princípio da ação ou princípio da iniciativa das partes ou princípio da demanda. Esse princípio também está previsto no artigo 2º do Código de Processo Civil, que diz que o processo começa por iniciativa das partes e se desenvolve pelo impulso oficial, nós já trataremos deles. Então, a ideia é que não existe processo se não for dada a iniciativa, se não for iniciado, se não for começado o processo por um pedido das partes. Lembrando o conceito de processo. Processo é a relação jurídica entre autor e réu, conduzida, presidida pelo juiz, que vai ter que trilhar um caminho, ou seja, o procedimento, observando o princípio constitucional do contraditório, para que possa dar uma solução a essa demanda. Então, o princípio da iniciativa da parte vai dizer: nada disso vai acontecer se a parte não solicitar, se a parte não pedir. Bom, depois que ela pediu, iniciou o processo, e esse processo vai terminar lá com uma sentença judicial. Tudo o que acontece no meio desse caminho é seguido, é aquele caminho seguido pela lei, dado pela lei, o contraditório. E o juiz deve fazer com que esse caminho seja percorrido. É isso que se chama o impulso oficial. Começou o processo, ele vai terminar através desse impulso oficial. Temos ainda, agora já na seção 2.2, aqui na página 89 do nosso livro previsto no AVA, novos princípios. E ele começa dizendo aqui, falando a respeito de uma situação, problema, em que o juiz, ao verificar que a petição inicial apresentada não preenchia todos os requisitos, os pressupostos dessa lei, os pressupostos, os requisitos de conhecimento desse processo, indeferiu a petição inicial sem mesmo ordenar a citação do réu. Ele não permitiu que fosse o problema fosse solucionado. Bom, essa é a situação problema. Então a gente continua agora falando do terceiro princípio. Falamos então do devido processo legal, princípio 1, o princípio 2, o princípio da iniciativa das partes, o princípio 3, o impulso oficial, e agora falando do princípio 4, a razoável duração do processo. As partes, diz o artigo 4º do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de obter no prazo razoável a solução integral do mérito, inclusive atividade satisfativa. É curioso lembrar que essa norma, que esse princípio, que está positivado, mas é um princípio, esse princípio do devido processo legal, ele está previsto nas normas que tratam dos direitos humanos. Então sempre o pessoal faz aquela confusão, direitos humanos, aquele pessoal que vai defender presidiário. Não, não é nada disso. Direitos humanos está muito além disso. Os direitos humanos são inclusive das pessoas de terem um processo julgado de maneira rápida, de certa forma, para que a pessoa possa ver o início e o fim do processo. Outro princípio que eu queria tratar aqui é o princípio da economia processual. A ideia de que a gente deve, esse caminho, esse procedimento, esse trilho pelo qual percorre a relação processual, esse caminho deve ser utilizado de uma maneira mais inteligente, para que não se perca não só dinheiro nisso, mas que se economizem atos processuais e que esse processo possa ser, inclusive, célere, ser rápido, inclusive. Próximo princípio, o princípio da instrumentalidade. O princípio da instrumentalidade é aquele que diz, basicamente, que eventuais vícios nesse procedimento podem ser consertados, podem ser sanados. E se assim for, operou-se o princípio da instrumentalidade das formas, ou o princípio da instrumentalidade tal qual é tratado aqui. Então, por exemplo, o autor iniciou o processo, mas deixou de fazer constar o valor da causa. Nós vamos ver depois que o valor da causa é um dos elementos que devem constar da petição inicial. Bom, o juiz não vai extinguir o processo sem resolver o mérito, ele vai dar uma chance. O artigo 320 do Código de Processo Civil dá essa oportunidade
para que isso seja consertado, seja sanado. Então o autor vai ter 15 dias para resolver isso. Nada mais é do que a expressão maior do princípio da instrumentalidade. O mais importante é o direito material ser resolvido e não propriamente o processo em si. Depois, nós temos que falar ainda do princípio da imparcialidade do juiz. É aquele pelo qual o juiz, aquele que vai conduzir o processo, ele tem que ser uma pessoa equidistante das partes. Ele não pode nem ser amigo de um ou inimigo de outro, muito menos ter interesse na solução daquela demanda. Então, o princípio da imparcialidade do juiz vai dizer que não haverá processo, o processo será nulo se algum juiz não preencher o requisito, esse requisito da imparcialidade. Nós estudaremos isso depois, quando falarmos do princípio, dos pressupostos processuais. É fundamental, é imperioso que o juiz seja imparcial. Também temos ainda um outro princípio, é o princípio da igualdade ou da isonomia das partes. Então, o princípio da igualdade e da isonomia das partes decorre dessa condução do juiz. Ele deve dar oportunidades iguais às partes. O princípio da isonomia, da igualdade, está previsto na Constituição Federal, mas ele deve ser aplicado ao processo. Um exemplo, na medida em que alguém junta documentos ao processo, é dado à outra parte, juntar também, ou dizer contrariamente àquele documento. Na medida em que eu indico uma testemunha para ser ouvida no processo, a outra parte precisa saber quem é essa testemunha para eventualmente poder contraditar e não deixar que essa testemunha seja ouvida. Temos ainda, então, o que é fundamental na nossa noção de processo, que é o princípio do contraditório, previsto no artigo 5º, inciso 55. Então, sempre que alguém diz uma coisa, o outro pode contradizer. Desculpe. E assim, então, encerramos essa sessão 2.2 da unidade 2. Voltaremos na semana que vem para falar da sessão 2.3 dos demais princípios previstos nesse livro aqui. Tá certo? Reitero que ver o filme é muito importante para compreender e fixar todos esses princípios que estamos falando. E também me coloco à disposição, fico à disposição, anotem o meu e-mail, é marcio.cosati@anhanguera.com, marcio.cosati@anhanguera.com. Cosati é C-O-Z-A, 2 T's e no final, tá certo? Eu agradeço a compreensão de todos. Não é uma produção, desse vídeo não é uma produção profissional, uma produção caseira, mas eu espero que a gente consiga atingir a finalidade que é estudar, tá certo? Então, bons estudos e vamos em frente, vamos vencer logo esse vírus, tá? Um abraço a todos.